Olá, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aí as nossas videoaulas, começando aí com o 7º ano. Essa é a primeira aulinha, aula 1. A gente vai fazer um resumo do que foi falado aí na primeira semana. E vou trabalhar dessa forma. Como o pessoal tem reclamado aí um pouquinho da dinâmica do conteúdo que tem das aulas da TV, né? São boas, mas estão um pouquinho avançadas, né? Então, vamos fazer um resumo aí para tornar a vida de vocês mais fácil, ok? Vamos falar sobre números inteiros e suas operações. Mas vamos tocar em alguns aspectos, né? Hoje nós vamos falar especificamente de algumas coisas. Não vamos falar de continha, algoritmo hoje. Vamos falar dos números inteiros, né? Introduzir a ideia de números inteiros bem rapidamente e ver alguns pontos importantes aí, ok? Então, começando, os números inteiros surgiram da necessidade de reconhecer o número negativo, né? O número negativo apareceu, né, para completar aí o conjunto dos números naturais. Os números naturais são inteiros positivos, né? Todos são positivos com exceção do zero, né? E não é nem positivo nem negativo, é neutro. Então a gente vai falar bastante sobre isso, ok? Até então, a gente antes, né, dos números inteiros, a gente ouvia falar mais sobre os números naturais, não é isso? Que são os números inteiros positivos. Ok? Então, o número natural, os números naturais de zero para frente, zero, um, 2, 3, 4 e até o infinito, são inteiros também, né? O número natural também é inteiro, só que é a parte dos inteiros que é positiva. Os números inteiros surgiram para trazer a ideia do negativo, né? O número negativo. Ok? Tá aqui o conjunto dos números naturais. A gente representa aí com o nzinho, uma barrazinha, né? E o n do lado. Conjunto dos números naturais. De novo, o zero não é nem positivo nem negativo, né? Ele é neutro. E todos os outros números, né? Aqui está a reticência dizendo toda vez que tem essa reticência significa que continua. Então 4, 5, 6, 7, 1000, 1 milhão ao infinito, né? Não existe um último número negativo. Perdão, não existe um último número natural, ok? Bom, fora o zero, que é neutro, cada número natural, cada número, né, não só os inteiros, a gente vai ver outros conjuntos numéricos, todo número tem um oposto negativo. Lembre dessa palavra oposto, negativo. De novo, o zero é neutro, só do 1 para frente, né? Todos têm aí um oposto negativo. Qual é o oposto negativo? Então, por exemplo, o oposto negativo do 1 é o menos 1. Parece um espelho, né? O oposto negativo do 2 é o menos 2. Do 3 é o menos 3. E assim sucessivamente, né? Continua. Do 4 é o menos 4. Por aí vai. Já tinha colocado isso aqui. Então, tá aí, ó, que eu falei, né? Os números negativos, os números positivos têm cada um, né, exceto o zero, o seu oposto negativo. E isso é recíproco, né? O número 1, né, a gente vai ver aqui mais na frente aqui, né, que existe uma ideia que a gente chama, né, o número oposto. O número oposto também é conhecido como simétrico. Simétrico é alguma coisa aí, né? É como se fosse uma imagem espelhada, né? Exatamente igual e oposta. Então, quando a gente fala de simétrico, a gente vai dizer que o 1 é simétrico, oposto ou simétrico ao menos 1. E vice-versa. O menos 1 é oposto ou simétrico ao 1. Isso vale para todos os números, né? O oposto ou simétrico do 2 é o menos 2, né? Do menos 2 é o 2, do 3 é o menos 3, né? O oposto ou simétrico do menos 3 é o 3. Então, é como se fosse uma imagem no espelho, né? Então, a ideia é bem simples. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem postar
lá no Google Sala de Aula. Se de repente você quer fazer uma pergunta um pouco mais particular, você pode enviar por e-mail, tem a opção lá, ok? Continuando, a gente pode concluir então que o oposto simétrico de 1 é menos 1, o oposto simétrico de 2 é menos 2 e assim sucessivamente. Assim formamos o conjunto dos números inteiros. Tá aí, ó. A gente representa os números naturais com um nzinho. Isso aqui, é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros é representado por esse z aqui, ó, né, com a dupla barra. Como é que a gente desenha? Só para saber mesmo, né? A gente faz aí uma espécie de 7, né? E o 7 invertido. É assim que a gente faz aí o conjunto dos números inteiros. É o símbolo, né, do conjunto dos números inteiros. Só para a gente conhecer mesmo. No futuro vai ter uma importância aí. Se vocês repararem bem, do zero para frente, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, o que os números inteiros fizeram? Eles pegaram o conjunto dos números naturais, né? E introduziram-se os números negativos. Então, todo número natural também é inteiro, né? Agora, a parte negativa aqui é a parte própria do conjunto dos números inteiros. Então, quais são os números que são inteiros, mas não são naturais? Os números negativos. Quais são os números que são inteiros e naturais ao mesmo tempo? Do zero para frente. Okay? O zero neutro e todos os números positivos. Ok? Espera aí. Qual é a melhor forma de desenhar um conjunto numérico? É o que a gente chama de reta numérica. Né? O que é a reta numérica? É uma linha, né? Uma reta com, aqui no caso dos números inteiros, né? Uma setinha para frente, uma setinha para trás. Eu até coloquei reticências aqui, não precisa, né? Mas porque a setinha já dá essa ideia de que continua. Depois do 6, né? Mas vai continuar 7, 8, 9, 10 ao infinito. E antes do 4, de novo, vai continuar, né? Menos 5, menos 6, não vai ter um primeiro número negativo, nem um último número positivo. Ok? É bem fácil de entender, não é complicado. A gente vai ver bastante reta numérica, vocês vão começar a ver bastante isso, porque lá na frente vocês vão usar um pouquinho mais esse conceito. Então, a reta numérica traz qual ideia? Toda vez que a gente anda para frente, quando eu digo para frente, é a direção que a gente escreve, né? A gente escreve em direção à direita. Então, a gente vai dizer que os números crescem. E se a gente for do lado contrário, né, os números diminuem. Então, todo número que está à esquerda, né, de um número, né, você pegar um número qualquer, os números que estão à esquerda são menores, os números que estão à direita são maiores. Né? É uma ideia simples também. Então, para comparar os números, nós usamos esse símbolo aqui. Ó, é uma setinha, né? Que significa maior que. Como é que a gente faz para lembrar? Ela aponta para frente, a direção que a gente escreve, né? A gente escreve em direção à direita, então a gente chama esse símbolo aqui de maior que. E para trás, né? A setinha apontando para trás, para a esquerda, a gente chama menor que. Lembra que isso aqui parece uma boca. É um macete interessante para a gente usar depois aí para lembrar como é que a gente compara números, né? Bem simples. Então vamos comparar aqui alguns números. Vamos comparar o número 5 e o número 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 e menos 2. Qual que é maior? O 5 está mais à direita e o menos 2 está antes, mais à esquerda. Então, a gente vai dizer o quê? Que o 5 é maior que o menos 2. É fácil a gente perceber isso, né? Nem sempre vai ser tão simples de ver. Algumas pessoas se enrolam um pouquinho com algumas comparações, como a gente vai ver aí. Então, como é que eu escrevo? Qual símbolo eu uso? Eu vou me preocupar. Lembra que eu falei que isso aqui parece uma boca? A boca fica voltada para o lado do maior. Então, 5
é maior que menos 2. Agora aqui, quem é maior? Menos 1000 ou 0? Ó, o menos 1000, ele, né, se a gente for indo para trás, para a esquerda, a gente vai chegar lá no menos 1000. O 0 está antes, né? O 0 está mais para frente. Então a gente vai dizer que o 0 é maior que o menos 2. Qual símbolo eu vou usar? Eu vou usar o menor aqui, porque a boca tem que ficar voltada para o lado do maior. Então eu escrevo, ó, uma forma de eu escrever isso aqui seria 1000 é menor, tá vendo que está apontando para trás? Menor que 0. Ok? Agora aqui, ó, menos 7 e 6. Bom, fácil, né? Uma coisa que a gente pode constatar é que qualquer número, né, do 0 para frente, qualquer número positivo, ou, né, 0 é maior que qualquer número negativo. Então a boca fica virada para o lado de quem? Virada para o lado do 6. Então como é que a gente escreveria isso aqui? Menos 7, ó, está apontando para trás. Então menos 7 é menor que 6. É o que a gente chama aí de comparação. Estou comparando os números, né? Ok? Continuando aí. Adição e subtração com números inteiros. Como é que vai funcionar isso? Uma regrinha fácil aí para a gente conseguir resolver isso, a gente vai ver nos exemplos aí, é primeiro, a gente resolve os sinais. Como é que a gente vai resolver os sinais? Agora a gente vai ter confronto de sinais aí, conflito de sinais, né? Como é que a gente faz isso? Através da regrinha dos sinais. Toda vez que eu tiver um confronto ou um conflito aí entre sinais positivos, né? Quem sai ganhador? O positivo, né? Então, a gente fala assim, mais com mais vai dar mais. Menos com menos também vai dar mais. Okay? Então, quando eu tiver um confronto, um conflito aí com menos, né, menos com menos, a resposta, né, o resultado, o vencedor vai ser o mais. Agora, se a gente tiver aí mais com menos, vai dar menos. Se a gente tiver menos com mais, também vai dar menos. Parece meio confuso, mas tem uma regrinha aí simples da gente lembrar, né? Quando os sinais são iguais, né, o resultado sempre vai ser positivo. Veja, sinais iguais. Aqui, ó. Sinais iguais. Então o resultado vai ser o quê? Positivo. Por outro lado, quando os sinais são diferentes, ó, é diferente, ó, mais e menos. Menos e mais. O resultado vai ser o quê? Negativo. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Bem simples, né? Depois que a gente resolveu os sinais, né? Eu não necessariamente tenho que fazer isso, mas é para aprender, né? Para começar aí de uma forma mais organizada. Primeiro a gente resolve os sinais. A gente vai ver qual sinal vai ter o resultado e depois a gente faz a operação. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de conflito ou confronto de sinais. Parece que não faz muito sentido, né? Você tem aqui 3 mais 2. Esses sinais aqui parece que estão em conflito, né? Então a gente vai usar o que para resolver essa briga, né? Esse confronto? Regra dos sinais. Você pode olhar aqui a tabelinha, ó, mais com mais dá mais, ou pode lembrar que sinais iguais, resultado positivo. Então eu sei que aqui vai dar mais. E o 2 sai do parênteses. O 3 aqui, ó, né, aparentemente não tem ninguém entrando em conflito com esse sinal de mais ele aqui. Então ele sai mais 3, certo? E aqui, uma ideia simples, né, para a gente resolver. Eu tenho 3, tenho 2. É fácil a gente pensar 3 mais 2 vai dar 5, mas eu posso pensar, e a gente vai ver que isso é importante na hora de, quando tiver aí o sinal negativo. Eu tenho 3, tenho 2, então eu tenho quanto ao total? 5. Ok? Vamos resolver essa aqui agora. Ó. Agora nós temos sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado vai ser
negativo. Ou eu posso usar a tabelinha, ó, mais com menos, o resultado vai dar negativo. Sinais diferentes, negativo. Esse tipo de continha confunde muita gente. Porque como eu tenho menos 3 e ainda vou tirar menos 2, né? Aqui a gente vai trabalhar com a ideia da dívida. O menos é o que eu devo. Eu devo 3, devo 2. Então eu devo quanto total? Devo 5. Ok? O mais é o que eu tenho, o menos é o que eu devo. Não é assim que a gente faz nossas contas, o que eu tenho e o que eu devo. E aí quando eu pago, eu vou ver o que sobra, né? Eu vou pegar o que eu tenho, vou tirar o que eu devo e aí vai ter o resultado aí da operação. Aqui nós temos dois conflitos. Esse sinal com esse sinal e esse sinal com esse sinal aqui. Ok? Então, ó, o 3 aqui eu já vou tirar, não tem nenhum conflito com ele, né? Aqui, sinais iguais. Vai dar mais. Aqui, sinais diferentes. Sinais diferentes. Vai dar menos. E o 5 sai. Ok, ó, resolvemos aqui os sinais. Agora vamos fazer as operações. Ó, eu tenho 3. E eu tenho 2. E eu devo 5. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou resolver isso? Bom, se eu tenho 3 e tenho 2, então eu tenho... Aqui, ó, eu tenho 5. E aqui, eu devo, né? Devo 5. Então, tá aqui, menos 5. Se eu tenho 5 e devo 5, então eu fico com 0. Ok? Bem simples, né? A ideia. Continuando aqui, ó, vamos ver agora como é que a gente vai mexer com os sinais quando a gente fala de multiplicação e divisão. Bom, mesma coisa, a gente vai resolver os sinais, né, usando ali a regrinha dos sinais, e depois a gente vai efetuar a operação. Então vamos ver alguns exemplos aqui. É fácil fazer 2, né? 2 vezes 3 dá 6. É isso, é fácil. Aqui eu tenho uma multiplicação. Lembrando que o sinal de vezes ele não é igual ao ponto final, que a gente usa lá em português, né? Ele é um pouquinho mais alto, ele fica lá no meio. Se você pegar a linha do caderno, ele fica no meio. As duas linhas ali onde a gente escreve, né? Ele fica no meio. Então, como é que eu vou resolver os sinais aqui, ó? Conflito de sinais, né? Menos 2 vezes mais 3. O que eu vou fazer? Regra dos sinais. Sinais diferentes vai dar menos 2 vezes 3, 6. É só isso, tá, gente? Não tem muito segredo. Aqui de novo, ó, dois pontinhos é o quê? Divisão. Então eu estou fazendo menos 15 dividido por menos 3. De novo, ó, eu vou mexer nos sinais. Vamos resolver os sinais aqui, ó. Sinais iguais, né? Os dois números têm sinais iguais, então eu sei que o resultado vai ser positivo. 15 dividido por 3 vai dar 5. E por último aqui, ó, de novo, sinais iguais, né? Uma multiplicação, tá aqui o pontinho. Sinais iguais, né? Mais 6 mais 2, eu sei que o resultado vai ser positivo. 6 vezes 2, 12. Gente, é só isso, tá? Não tem muito segredo. É menos complicado do que parece. Ok? Só guardar essa ideia. E por fim, a gente vai ter um questionário aí chamado Números Inteiros 1, lá no Google Sala. Depois que você assistir essa aula, você vai lá e responde, né? Eu vou explorar o que eu falei aqui nessa aula, né? Só para a gente trabalhar esses conceitos aqui. Ok? Então é isso. Essa é a aulinha. Espero vocês para a próxima. Até mais.